Olá, boa noite. Eu sou Elisângela, estudante de pedagogia, e hoje eu trago um assunto bem interessante para vocês. Hoje nós vamos falar sobre crianças pequenas e consumo e que lugar a escola ocupa. A autora Barbosa, ela fala sobre a infância e suas relações com a sociedade. Ela revela que as expectativas e as preocupações com as crianças varia de acordo com as relações sociais, culturais e econômicas e que se estabelecem nos diferentes movimentos da sociedade. Sendo assim, compreendemos que as expectativas, como as preocupações com as crianças, varia de acordo com as relações sociais, que faz parte de um processo de construção social. E a cada época elas são modeladas no interior de relações de poder que representa a igreja, o Estado e a sociedade. E com tudo isso ocorreram várias mudanças no período 16 e 17. Uma delas é que as crianças, elas cresciam ali no meio dos adultos e eram na observação e nas atividades do adulto que ocorria a aprendizagem. Sobretudo, a família passou a ser considerada um instrumento privilegiado de governo da população e a ela foi atribuído o controle das crianças. A escola ela foi criada como instituição na qual a aprendizagem seria uma forma de educação. Foi substituída por um aparelho de aprender, ou seja, passava a ser considerada e válida apenas a aprendizagem que a escola proporcionava. Para o estudioso Felipe, o sentimento de infância surgiu nos primórdios de uma sociedade industrial, na qual aprendizagens formais passaram a ser responsabilidade da instituição escolar, enquanto a instituição família caberia o lugar somente da afeição. Outras mudanças ocorreram no final do século XIX, sendo a responsabilidade e o bem-estar dos filhos da família. Com essas mudanças, a família e com as mudanças na forma de aprendizagem daquela época, a área de conhecimento colocou a criança no centro de suas preocupações e desenvolveu técnicas e instrumentos de disciplinamento e normalização da infância. Considerando a infância como um fenômeno social e histórico, houve a mudança na organização social, ou seja, na forma de conceber. Então, o homem alterou a concepção que tem de criança, tendo como as duas principais instituições responsáveis pela sua formação, sendo a família e a escola. E no que diz respeito à educação infantil, a concepção de criança na sociedade capitalista neoliberal substitui as práticas educacionais por técnicas de treinamento. Na sociedade contemporânea, caberia aos adultos, em especial aos professores da educação, educar essas crianças pequenas. Então, essas são as mudanças ocorridas no conceito de infâncias abordadas por alguns pensadores. Sendo assim, Irlan traz para nós um assunto bem interessante, que a infância foi uma invenção nas histórias humanas que não foram concretas, foram conceitos, a modo de pensar, um modo de mundo, um modo de pensar do indivíduo. E esses conceitos podem ser relevados também porque elas podem surgir e desaparecer. Depois elas podem renascer. E a criança sempre existiu e a infância não. Então, Irlan fala sobre esse tema. Ele também deixa bem claro que essa infância como um espaço onde as crianças se diferencia do mundo adulto. E isso foi uma criação recente, há 400, 500 anos atrás, na história recente. Então, quando olhamos hoje e falamos sobre infância, temos que ter em clareza, nós, seres humanos, criamos esse conceito. Então, como isso era antes? Como funcionava
Antes desse conceito ser criado, o que era a criança? Sabemos que a criança vem do latim e significa aquele que não fala, a não voz, ao silêncio da criança. Na sociedade, a própria palavra criança no dicionário antigo francês significa várias coisas. Uma delas era como o general chamava os soldados da primeira fila como crianças. E o francês Ariès, ele defende que esse conceito de infância é constituído socialmente dentro de uma temporalidade. E hoje, qual que é o conceito de infância? E que eles nos traz para a gente? Hoje, o conceito de infância vem da fase inicial de vida, desde o nascimento até a puberdade. Então, hoje existem vários conceitos que os pensadores trouxeram para nós sobre infância e criança. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção e tenha uma boa noite. Até a próxima.